A paz do Senhor, meus irmãos. Pastor Ronaldo aqui com vocês, juntamente com o pastor Martins. Temos a alegria de estarmos mais uma vez levando até vocês a nossa aula de escola bíblica dominical, irmãos. Nós estamos estudando aí ao longo do trimestre o Decálogo, a Ética do Sinai. Essa revista ela é comentada pelo pastor Walter Brunelli, é a revista da Central Gospel, a qual o nosso ministério está usando. Então, estamos estudando aí sobre Decálogo. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 5. E a lição de número 5, ela vai falar sobre tire um dia para descansar. Esse é o tema da nossa lição de hoje. Vamos ouvir aí o bom dia, boa tarde do nosso pastor Martins, né? É uma grata satisfação poder estar se dirigindo aos nossos amados irmãos e amigos que nos ouvem. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. E que possamos tirar um grande proveito, né, pastor, de tudo que Deus tem deixado como legado através da sua Santa Escritura. E hoje debateremos sobre alguns tópicos que se faz necessário compreendermos para que possamos entender os desígnios de Deus para as nossas vidas. Eu disse bom dia, boa tarde, apesar da nossa escola bíblica dominical ser na parte da manhã, mas algumas pessoas acompanham outro horário, né? Mas, enfim, seja bem-vindo aqui conosco nesses minutos que estaremos estudando a palavra de Deus. Nós vamos aí para o texto bíblico básico. Hoje o nosso texto ele está em Deuteronômio, capítulo 5, porém em duas partes. A primeira parte ela vai do versículo 1 ao 3 e depois do versículo 12 até o 15. Eu vou ler a primeira parte, os 3 primeiros versículos, e a segunda parte o pastor Martins fará a leitura da segunda parte. Diz assim: E chamou Moisés a todo o Israel e disse: Ouve, Israel, os estatutos e os juízos que vos falo aos ouvidos, e aprende-los e guardá-los para cumprir. O Senhor, nosso Deus, fez conosco concerto em Horebe. Não foi com os nossos pais que fez o Senhor este concerto, senão conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhuma obra nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro de tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descanse como tu. Porque te lembrarás de que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor, teu Deus, te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardasse o dia de sábado. O nosso texto áureo se encontra em Êxodo capítulo 20, versículo 8, e ele diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. E aí nós já vamos aí aos objetivos da nossa lição. O pastor Martins vai estar explicando aí os 3 objetivos da nossa lição de hoje. Toda a nossa lição, se ela não tiver um propósito, ela foge de tudo aquilo que Deus estabelece para as nossas vidas. Então, essa lição, a qual estudaremos, ela tem propósitos que nós designamos como objetivos. Primeiro, nós precisamos entender que, na visão do Senhor, nosso Deus, ele viu que há a necessidade de descanso. O ser humano, ele necessita de descanso. O segundo ponto é compreender que, enquanto descansamos, também temos a oportunidade para celebrarmos a Deus. E nesse momento, descansamos, nos confraternizamos com as pessoas a qual
nos relacionamos até os nossos entes queridos e ali aproveitamos a oportunidade para celebrarmos a Deus. E por último, o objetivo a ser debatido é: com a ressurreição, os cristãos celebram no domingo. Por quê? Porque ganhou um novo significado. A ressurreição de Cristo, ela veio trazer para a igreja uma marca profunda, um simbolismo maravilhoso, que é a vitória sobre o pecado, a oportunidade de herdarmos o céu de glória. Então, com a ressurreição de Cristo, que foi ao domingo pela manhã, nós também ganhamos esse dia para celebrarmos. Isso estará aí dividido nos tópicos que nós vamos ver, nos 3 tópicos de hoje, né? Antes de nós entrarmos neles propriamente dita, vamos aí à palavra introdutória de hoje. A palavra introdutória, ela diz que não existe ordenança no período da Igreja dos Apóstolos quanto ao sábado, e realmente não há nada explícito, algo bem patente e exposto aos nossos olhos que diga: olha, a Igreja de Cristo tem que guardar o sábado. Não, não tem nada. Inclusive, mais à frente, veremos alguns indicativos pertinentes a isto. Não podemos desprezar o decálogo como o corpo de Cristo. Então, não é porque não diz que o sábado deva ser guardado, não quer dizer que nós devemos desprezar isso. Como o corpo de Cristo, Jesus Cristo jamais aboliu o que foi deixado como legado, pastor, na época do Antigo Testamento. Então, ali não diz acerca do sábado, mas não diz que não devemos ter um dia ou até vários dias para qual possamos celebrar ao Senhor, descansar e louvar o seu nome. O fato aí da igreja primitiva não ter essa observância ao sábado, adotar-se de guardar o sábado, já vem lá mostrando que a era da igreja é uma linha nova, e nós vamos discorrer isso ao longo aí da aula de hoje. Os irmãos vão entender a importância aí da compreensão desse texto, porque tem muitos aí que acabam tendo dificuldade de explicar isso, né? E hoje o nosso objetivo aí, dentro daqueles que foram falados, é trazer um esclarecimento e um entendimento aos irmãos de como a palavra de Deus se comporta, se fala em relação a essa questão aí de nós estamos guardando ou domingo ou sábado, enfim, qual é o dia certo de guardar. Nós vamos estar estudando hoje aí esse tema, tá bom? Então vamos lá, a razão do sábado, é o tópico de número 1, falando aí da razão do sábado. Bom, devemos compreender que Deus não faz nada sem propósito, sem sentido, sem que haja o próprio Deus estabelecido algo a ser alcançado, né? Então, o nosso Deus, em sua infinita sabedoria e grandiosidade, ele pensou em nos proporcionar descanso, pensou em nos proporcionar um momento que pudéssemos refletir sobre as coisas, louvá-lo e também nos confraternizarmos. E depois de haver criado todas as coisas, o Senhor, ele parou para refletir sobre aquilo que ele havia criado. Ele começou a analisar. Tanto é que há uma passagem bíblica que fala assim, que tudo que o Senhor fez, ele disse que era bom. Mas quando ele criou o homem, pastor, ele disse que era muito bom. Então, o que nós tiramos de lição? Que o Senhor se preocupa com o nosso descanso, ele se preocupa com a adoração, mas ele também quer que nesse momento de descanso e nesse momento de adoração, nós venhamos a usar a capacidade de reflexão, que venhamos a refletir sobre tudo que temos feito, sobre todas as atitudes adotadas nas nossas vidas, tanto no âmbito emocional, sentimental, profissional, pessoal e até mesmo espiritual. Devemos ter esse cuidado, esse zelo para fazer as coisas mediante as orientações do Senhor. Uma coisa que é interessante citar o que diz aqui, que parece soar como um prenúncio
de que o dia do Senhor teria dupla finalidade. Então é aquilo que eu disse anteriormente. É unir o útil ao agradável. Enquanto eu descanso, eu adoro e eu, ainda que não esteja colocado de forma explícita aqui no texto, mas eu reflito, porque eu tenho que descansar e aproveitar esse descanso, mas na hora de adorar, eu não tenho que ser uma pessoa que adora sem saber a atitude a qual estou adotando. Pelo contrário, a minha adoração, ela tem que ser algo racional, compreensível, que tenha um significado tanto para quem adora como para quem é adorado. Nesse caso, o Senhor nosso Deus. E assim, a gente pode também estar observando que antes de entregar a Arão essa lei, né, Moisés receber essa lei de guardar o sábado, o Senhor já muito antes já estava praticando, na criação já ele praticou essa questão de guardar o sábado. E era importante porque para guardar, né, só para deixar registrado, né, sábado vem do hebraico, né, sabá, que é dia de pausa ou por fim, ou ainda significa cessar, né? Vamos aí ao tópico de número 1. Deus pensou nos homens e também nos animais. Bom, o nosso Deus é como foi falado anteriormente. Ele não faz nada sem propósito, sem que haja um significado e até mesmo um grande aprendizado para as nossas vidas. O que nós podemos constatar aqui através do slide, é que no Egito os hebreus viviam como escravos, praticamente sem benefícios nenhum. E quais eram, pastor, esses benefícios que eles usufruíam, esses pouquíssimos benefícios? Eu posso lhe dizer, eram os benefícios que, sem os quais eles não conseguiriam se manter vivo e dar continuidade a uma causa que beneficiasse os interesses do Egito, do seu governante. Então, na verdade, assim, quais eram esses benefícios? Era o alimento, era a água, era o mínimo necessário para a sua moradia, para a sua subsistência. Por quê? Porque se o povo hebreu morresse, o Egito sofreria, perderia sua mão de obra. Então, esses benefícios aqui mencionados, esses pouquíssimos benefícios, ou praticamente nenhum, eram calculadamente programados, era somente o necessário para continuarem vivos e continuarem à servidão, a servir os governantes do Egito. E assim, essa questão aí, ela é importante nós observarmos, porque isso criou na mente do povo hebreu, né? Essa questão aí de nunca parar, porque como escravo eles não tinham, na verdade, esse dia de descanso, né? Eles trabalhavam diuturnamente aí para atender aí as exigências do governo, no caso egípcio, né? Nós sabemos que assim a mente do ser humano ela é muito complexa e muitas das vezes o que acontece? Entra-se num estado de rotina, de estresse. A pessoa ela não para mais para refletir sobre os seus atos, ela está em constante, vamos dizer assim, ela foi doutrinada, eu costumo dizer que na época do quartel a gente usava uma técnica chamada memória muscular, então você acabava por repetir várias vezes certas coisas para gravar, para fixar e assim não esquecer das responsabilidades e daquilo a qual nós tínhamos que fazer. E muitas das vezes o povo de Israel, eles, ainda que inconscientemente, isso lhe foi sendo bombardeado, essas mensagens ao longo do tempo, então eles não paravam para refletir em outras coisas, então era só trabalho, como muitas das vezes você vê na vida militar, ele é adestrado, né? Assim como se adestra animais, o ser humano também ele acaba sendo, a palavra adestrado quer dizer ele está sendo condicionado, ele está sendo preparado, ele está sendo, inclusive tem um filme chamado Ultimato Born, fala sobre isso, sobre as pessoas serem doutrinadas, elas
incutida na sua mente aquele senso de obrigação, e elas se acabam se alienando às demais coisas e vivendo uma escravidão também psicológica. E é bom lembrar também que na fase final ali do Egito, quando Moisés vem e anuncia que vai levar o povo, o faraó foi lá e ele aumentou ainda mais a carga aos hebreus. E ao aumentar essa carga aos hebreus, ele foi condicionando o povo a muito mais ainda a trabalhar, né? E eles ficaram nessa rotina de trabalho incessante assim, de forma que quando eles saem do Egito, eles não paravam, né, para descansar. E quando Deus dá a lei a Moisés, ele vem exigindo isso, e ainda frisa lá no versículo 20, dizendo assim, no capítulo 20, versículo 2, eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito, né? Mostrando assim, agora vocês não são mais escravos, vocês foram libertados pelo Senhor e a forma de viver é outra. Então, ele coloca aí Deus pensando nos homens e animais, porque também os animais estariam parando para o descanso. Deus falou, não precisa estar nessa rotina da escravidão que vocês estavam vivendo, né? Nós podemos observar que, para que haja reflexão, nós temos que ter um momento de descanso. Por quê? Porque enquanto eu estou ocupado, eu estou focado naquilo que eu estou fazendo e não tenho tempo para pensar em outras coisas. Então, essa técnica de sobrecarregar ainda mais o povo hebreu para o trabalho, com várias atividades, com várias responsabilidades, não permitia que eles parassem para refletir. Porque quando você para refletir, você começa a ter a oportunidade de questionar uma série de coisas, tanto para o bem quanto para o mal. Depende da finalidade a qual você destinará o seu pensamento, né? Se o seu pensamento é influenciado pelo Espírito Santo de Deus, as coisas tendem a se encaminhar para as coisas espirituais. Quando você direciona o seu pensamento para as coisas humanas, então ela tende às coisas carnais, às coisas que muitas das vezes se opõem à vontade de Deus. E aí o capítulo 5, versículo 15 de Deuteronômio vai dizer assim, olha, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor, teu Deus, te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardasse o dia de sábado, né? Mostrando a questão aí de ter tirado eles do Egito e também para que eles viessem guardar o dia de sábado, a importância para o povo hebreu, no caso, estar guardando o sábado. E quando eles guardavam o sábado, consequentemente também, os bois, os animais acabavam entrando no descanso, porque também não estariam nos seus afazeres aí de trabalho como eram usados para o trabalho, né? Mas o item 2, o pastor Martins, ele vai falar no item 1 que Deus pensou nos homens, mas quando a gente chega aqui no item 2 da nossa lição, ele vai falar também que Deus pensou em si mesmo, né? Sim, o que acontece? Além do descanso e da adoração, que eram os objetivos iniciais, havia também a questão de que ele é o Senhor, não é qualquer Senhor, é o Senhor. Aquele que tirou o povo da escravidão, aquele que fez uma promessa, aquele que o Senhor havia falado sobre o conserto. A palavra conserto, aí no caso, a segunda letra, consoante, não é um S de conserto com S, mas sim conserto com C, significa pacto. Né? Pode ser substituído, sem sombra de dúvida, pela palavra pacto, e você não vai estar falando nenhuma bobagem. Então, o Senhor, ele fez um concerto, ele fez um pacto com aquele povo. De quê? Daquele povo ser o seu povo, cuidado por ele. Então, nada mais justo que esse povo separasse um tempo para o louvá-lo, para adorá-lo, para ser grato, para estabelecer um momento de reflexão sobre todos os benefícios aos quais aquele povo estava usufruindo e que também iriam usufruir num futuro, porque havia promessa da terra que mana leite e mel, a Canaã,
e não podemos deixar de nos esquecermos de mencionar isso, que é importantíssimo. Então, nós estamos, apesar de estarmos tratando do sábado, há outras coisas que envolvem isso. Há esse concerto, há esse pacto, né? Essa promessa, a aliança. A gente vai falar um pouquinho aí da questão aí mais para frente aí, de qual é o dia hoje, nos dias de hoje, enfim. Que alguns vai defender aí o sábado, né? Tem algumas denominações, vamos colocar assim, que defende o sábado, existe outras o domingo. Há também a defesa de qualquer dia da semana. Mas uma linha de raciocínio aí, eu queria te fazer uma pergunta que me veio aqui agora. Se eu defender que só é o sábado que eu tenho que guardar para não trabalhar, e se ele foi com esses dois objetivos, pensando no homem e nos animais, né? E também pensando em si mesmo, Deus fez para o homem e para que nesse descanso o homem descansasse, ele também tivesse o dia para adoração a Deus, eu poderia chegar à conclusão de que, aí que é a minha pergunta, de que eu só poderia adorar a Deus um dia da semana, sim ou não? Sim, com certeza. Aí, na verdade, a gente entra por uma regra rígida, inflexível. E seria a mesma coisa que nós falarmos que uma vez Deus determinado certas coisas, ele não pode rever. O nosso Deus, ele não é fraco. Ele chegou e pediu para que Isaías fosse até a casa do rei Josafá e entregasse a mensagem que ele enviou. Falou: ó, Josafá, põe a tua casa em ordem. Ezequias, isso, perdão. Justamente, Ezequias, põe a tua casa, e está no livro de Isaías 38. Então ele fala: Ezequias, põe a tua casa em ordem, que irás morrer. E Ezequias vira para a parede, começa a chorar e se humilhar diante de Deus, e ele menciona que, Senhor, se verdadeiramente durante o tempo que te servi fiz algo que foi do teu agrado, então que o Senhor possa me dar, em outras palavras, uma oportunidade. E diz que antes do profeta Isaías chegar ali no portado do palácio, o Senhor falou assim: volta lá e diz a Ezequias que eu ouvi o clamor dele e acrescentarei 15 anos aos dias de vida dele. Então, na verdade, quando eu falo que eu só posso adorar no sábado, eu estou dizendo que nenhum dos outros dias serve. Eu estou colocando o nosso Deus como um Deus rígido, inflexível, e o nosso Deus, ele está aberto a ouvir louvores, adoração a qualquer momento, a qualquer dia e a qualquer horário. E a diferença é que aquele que se propõe a adorar, ele tem que adorar em espírito e em verdade, ele tem que ser sincero. Ele não pode estar preso a um regulamento, ele tem que viver a verdade. Inclusive diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu tenho essa liberdade de escolher o dia, a hora, o momento, desde que o que eu faça seja verdadeiro. Ele transpareça e represente diante de Deus algo agradável, que exale um cheiro suave, um perfume, que venha de encontro a alegrar o coração de Deus. Essa última frase aí, diz assim: ele espera que o povo da nova aliança, os cristãos, né, seja adorador, e não somente em um dia específico, mas que o sabá seja entendido como um dia de descanso a Deus, né? Não somente no dia de descanso a Deus. Eu quero fazer uma pergunta para ti, fazendo a leitura de um texto aqui, tá? Me permita, aqui em João capítulo 4, a passagem muito conhecida sobre a mulher samaritana, né? E Jesus chega ali à beira do tanque para pedir água para ela, do poço, né? Para pedir água para ela, e ela vai dizer da questão aí da onde é que se deve adorar. Lá no versículo 20, vou ler o 19, ele diz assim, a mulher diz assim: Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais, versículo 20, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém. Falando aí do judeu, e no caso aí o samaritano, né? Para o samaritano era nesse monte, né? E para no caso, o judeu, era lá em Jerusalém. E aí ela fala assim, aonde se deve adorar, né?
E Jesus responde para ela que a hora vem e que neste momento, nem em Jerusalém e nem no monte, né, adorarei o Pai. Mas que importa é que adorem em espírito, que é os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem, né? Então Deus é espírito e importa que os que adorem também o adorem em espírito, né? Como é que fica essa questão aí, no caso aí para a nova aliança, Martins? A verdade é a mesma coisa, pastor, que eu chegar e falar assim, irmãos, o que eu vou falar agora, eu jamais tenho a intenção de entristecer qualquer irmão, tanto é, eu costumo ir ao monte, pastor, de vez em quando com alguns irmãos, né? Só que o problema está em você endeusar o monte. As pessoas elas vão ao monte orar e acham que se não orar no monte, as coisas não acontecem. Tem pessoas que têm dificuldade e não podem estar no monte orando. Mas o que Deus leva em conta, pastor, é a intenção. É por isso que ele fala que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Eu preciso ter, aonde quer que eu esteja, seja no monte, seja no meio do mato, seja em alto mar, num barquinho, o que eu tenho que ter é um coração quebrantado, uma alma desejosa, com sede de Deus. Quando a própria palavra do Senhor lhe diz que o Senhor não resiste a um coração quebrantado, a uma alma quebrantada e desejosa da sua presença. Quando a minha alma e o meu espírito grita de desejo por sede do Senhor, assim como a corça anseia pelas águas, se esse anseio ele se faz intenso por Deus, querido, Deus ele vai receber. Então nós temos que ter essa maturidade de compreender que não é o local que vai definir se o meu louvor está de acordo com Deus ou não, mas a minha condição de adorar vai definir se Deus vai receber ou não esse louvor. E assim também, né, pastor? Não seria também só a questão do local, mas também do dia, né? Não, tem que ser só o sábado, tem que ser só. Né? Nós vamos aí para o tópico 2 e eu separei um versículo aqui, a gente até comentou um pouquinho dele já. Antes, o tópico 2 ele vai dizer assim: a extensão do sábado no Antigo Testamento. Mas eu separei um versículo em Colossenses, está lá no primeiro, no Novo Testamento, mas ele vai dar um direcionamento àquilo que nós vamos falar. Que diz assim, capítulo 2, versículo 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Amém. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Bem observado esse contexto, Colossenses capítulo 2. Pastor, olha que coisa tremenda. Ele fala que ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa, de lua nova ou dos sábados, porque são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O que acontece? Eu não posso limitar Deus, a adoração a Deus, o trabalhar de Deus, a uma capacidade de compreensão e entendimento a qual eu tenho, que sou limitado como ser humano. Veja bem, vamos supor, pastor, que durante o meu trabalho eu só folgue às terça-feiras. Será que eu não posso adorar ao Senhor às terças-feiras? Então foi condicionado, não depende da minha pessoa. Eu também não posso arrumar um emprego, sair. Vejamos, eu tenho esposa, tenho filhos, eu preciso colocar o pão na mesa, e aí me surge um trabalho que eu tenho que trabalhar as folgas, como eu falei, às terças-feiras, porém, o dia, segundo o Antigo Testamento, é o sábado para se guardar, só que eu tenho que trabalhar, e aí eu não vou trabalhar, o que eu faço? Olha, amados irmãos, nós estamos livres de tudo isso. Se você pode adorar no sábado, amém.
Se você não adora no sábado, você adora na terça, na quarta, na quinta, na sexta. É o que está dizendo o texto. Paulo, ao escrever à igreja de Colossos, ele fala de uma forma, com uma propriedade que Cristo ali, através do Espírito Santo, lhe ensinou, tremenda, porque a adoração sempre será adoração. Inclusive, quando eu estava no corpo de bombeiros, muitas das vezes, enquanto ia para a ocorrência, fechava meus olhos dentro dali da cabine do caminhão e pedia, conversava com o Senhor, adorava, e as oportunidades que nos são dadas têm que ser bem aproveitadas. E aí, olhando essa questão aí, por que eu trouxe esse versículo? Porque a gente vai falar sobre a extensão do sábado do Antigo Testamento, e lá no começo nós falamos de propósito, Deus sempre faz tudo com propósito. Nós vamos ver que ele estendeu a questão de guardar não só o sábado, mas ele estendeu isso lá, teve uma extensão disso por causa da importância que era, e aí é por isso que ninguém pode estar julgando. Nós vamos estar entrando aí no item 1 do tópico 2, que fala do ano da reflexão, né? Vamos lá, ano da reflexão. Aqui diz assim, o ano da reflexão. O calendário do povo hebreu recebeu a inclusão do ano sabático, período que daria 1 ano de descanso à terra após 6 anos de plantio. Bom, o que eu quero mencionar disso aí? O que acontecia? A gente fala que Deus não faz nada sem ter um propósito, sem ter um ensinamento, sem que haja uma razão. Então, vou dizer, o homem ele trabalhava 6 anos e no ano seguinte, que era o 7º ano, ele descansava a terra, ele não podia cultivar a terra. Olha como Deus é tremendo. Primeira coisa que eu tiro de aprendizado ao ler esse versículo, mostrando que o benefício que viria para o homem. Por quê? Hoje, nos dias atuais, pastor, nós temos acesso à internet, uma série de coisas, nós temos o conhecimento que na Terra existe micro-organismos que fazem com que a Terra se torne férteis. Então, esses micro-organismos, eles se alimentam de decomposição de materiais que ficam na Terra. Porém, se toda hora você ficar revolvendo a Terra, arando a Terra, aqueles organismos que estavam livres do raio ultravioleta, sem a incidência direta sobre eles, eles acabam se tornando expostos à superfície da Terra. E aí eles acabam por morrer. E a terra vai ficando empobrecida. Então o nosso Deus, pensando nisso, mostra o quanto ele é conhecedor de tudo aquilo que ele criou, de tudo aquilo que ele formou. Então é tremendo, eu fico maravilhado com esse Deus. O outro entendimento é que, durante esse ano parado, ele estaria provendo tanto para os animais, como para os empregados da lavoura, aqueles que trabalhavam na terra, bem como os proprietários de terra, a sua provisão, porque ele é um Deus provedor, e não precisava se apegar à deusa Azerá, Astarote ou a Baal, que era tido como um deus da fertilidade, que mandava chuva, que fazia a terra florescer, fertilizar, e uma série de coisas. Então, o nosso Deus, ele nos ensina, através desse versículo, 2 coisas primordiais. Primeiro, ele é um Deus de provisão, que aquilo que ele fala é para o nosso bem, e ele já, na sua onisciência, prevendo o que pode acontecer, ele prevê as orientações necessárias para o nosso sucesso. E depois, que nós não venhamos a nos perder e sermos confundidos em mudar o nosso trajeto, porque ele provê tudo o que necessitamos. E nesse período, tanto os proprietários como os empregados e animais estariam em condições de igualdade, né? Todos na dependência de Deus, enquanto a terra se recuperava, né, para o próximo ano de plantio, eles iam desfrutar daquilo que o próprio Deus ia prover na vida deles. E aí, esse tópico, o ano da reflexão, ele vai nos levar ao tópico 2.2, que vai falar da semana de anos da reflexão, né?
que era além do ano sabático, né? Os hebreus deveriam observar ainda o ano do jubileu. Eu fiz um esqueminha aí para os irmãos entenderem. Essa primeira parte aí, 6 anos e embaixo 1 ano, ele corresponde a 7 anos, que aí o 7º ano é o sabático, né? Que nós falamos agora no tópico anterior, tá? Que a gente citou aí da questão do ano da reflexão, é o tópico anterior. Ele corresponde a essa primeira gráfica aí, 6 anos trabalhava, no 7º vinha o ano do descanso, né? E aí ele repetia esse período, esse ciclo 7 vezes, que seriam 7 períodos, né? De 7 anos. Trabalhava 6, descansava o último ano, dava 7 anos. Repetia isso 7 vezes, 7 vezes 7, 49. Daria 49 anos total. E no ano seguinte, que é o 50º ano, seria o ano do jubileu, né? Esse seria o ano de uma série de benefícios que traria ao povo, né, pastor Martins? Sim, o interessante de tudo isso é que Deus ele quer nos ensinar que Ele é o Deus de toda a nossa vida, não só do sábado, do domingo, da semana, do mês, do ano, mas da eternidade. Da manhã, da tarde, da noite. Verdade, pastor. É tremendo. Então, Deus ele não te chamou e te deixou preso, acorrentado ou até mesmo você engessado a um regramento que não condiz o que ele sempre falou. O nosso Deus é um Deus de liberdade, é um Deus que tem prazer. E eu costumo dizer, pastor, que uma das maiores virtudes que eu vi em Jesus, e vejo até hoje, é o prazer em se relacionar com o ser humano. A qualidade de Jesus de se relacionar com o ser humano era tremendo, e isso só se relaciona quem dá liberdade ao outro, e o nosso Deus nos dá essa liberdade. Inclusive, a maior prova dessa liberdade foi o Filho de Deus se relacionar com o homem. Que é liberdade maior que isso? Você ter acesso ao Filho de Deus, ao Deus humano, encarnado, que veio conhecer de forma profunda e vivenciar na sua carne as nossas limitações para poder, como advogado, apresentar as nossas causas junto ao Pai. Olha, é tremendo. Mas retomando, apesar de não ter fugido do foco, mas retomando aqui, é interessante porque Deus ele mostra que, apesar de você, a cada período de 6 anos, descansar esse 1 ano parado ao longo de 7 períodos, que totaliza os 49, então, na verdade, você trabalharia 42 anos e os outros 7 anos você teria descansado. E nem assim Deus deixou de te prover, porque você trabalha 6, folga 1, e nesse 1 Deus está te provendo. Aí você trabalha mais 6, folga 1, e Deus vai te prover novamente. Nesse período de 6 anos, com 1 ano de descanso, ao completar o 7º período, que é o 49º ano, ele propõe que no 50º ano do jubileu você pare para celebrar, para adorá-lo. E aí você percebe que não é a força do teu trabalho, como diz lá em Deuteronômio. Então tem um versículo em Deuteronômio 8:17 que diz assim: não digas no teu coração que a força do teu braço te proporcionaram tais riquezas, mas antes lembra-te que o Senhor teu Deus foi aquele que te abençoou, que te deu saúde, que fez com que você enriquecesse, vencesse. Queridos, não é o muito trabalhar que vai suprir as nossas necessidades, mas o amor, a graça de Deus, o carinho de Deus para conosco, as suas bênçãos. Diz que as bênçãos de Deus enriquecem e não acrescentador. Se o teu tempo para o trabalho está prejudicando, você não tem tempo para a tua esposa, se você não tem tempo para os teus filhos, se isso está gerando problema, está na hora de você rever alguns conceitos. Só para nós concluirmos a questão do ano do jubileu, o ano do jubileu ele seria anistiado os que estivessem endividados, né? Nesse ano eles não teriam mais essas dívidas.
Os que haviam hipotecado as suas terras, eles receberiam ela de volta sem encargo nenhum. E os que foram vendidos como escravos se tornariam livres, né? Ou seja, nenhuma das propriedades que se tinha, pertenceria definitivamente ao seu dono. Na verdade, o entendimento que Deus queria trazer a eles é que o Senhor é o dono de toda a terra. Está lá no capítulo 25, versículo 23 de Levítico: a terra é minha, né? Disse o Senhor, a terra é minha. Então esse ano do jubileu, ele levava não só a questão do descanso, porque se nós analisarmos, também fizermos o cálculo, trabalhava 6 anos, descansava o 7º, o 49º ano também era de descanso, e depois vinha o ano do jubileu, né? Então seriam 2 anos seguidos aí, no caso, o 49º de descanso, literalmente, dentro dos ciclos, dos 7 períodos, e o ano do jubileu, que seria o ano da restituição, o ano da restauração daquilo que havia perdido. E uma das coisas que nós aprendemos muito aí com o nosso Deus, e ele traz uma lição na questão do descanso, né? É que ele é o Deus que restaura, é o Deus que traz de volta aquilo que se perdeu. Então, meu querido, se tem alguma coisa que você perdeu ao longo dos anos, Deus quer restaurar na sua vida. O que eu preciso fazer, pastor Ronaldo? Observe a palavra dele e siga a orientação da sua palavra. O senhor me permite, pastor Ronaldo, só uma breve explanação. Se você parar para analisar, o pastor mencionou sobre perdoar as dívidas. O que Deus está falando? No 50º ano, você vai se lembrar de todas as bênçãos que eu te dei e você vai começar a compartilhar essa bênção com os outros. Aqueles que estavam te devendo, você vai perdoar a dívida deles. Aqueles que estavam em regime de serviço escravo vai ser liberto. Então, na verdade, Deus está nos ensinando mais uma coisa. Os que são abençoados têm que aprender também a abençoar. Ser abençoador, assim como tem sido abençoado pelo próprio Deus. Amém. Se é na extensão aí do sábado no Antigo Testamento, que é o tópico 2, nós falamos aí do ano da reflexão, falamos aí também da semana de anos, que seria o ano do jubileu de reflexão. Nós temos também aí um lado não muito positivo, que é o tópico 3, que ele vai falar do abuso dos gananciosos, né? Citando aí 2 períodos. O primeiro período, os tempos de Amós, o segundo período falando dos tempos aí de Neemias, né? Como é que era essa questão aí, então, dos abusos aí dos gananciosos? É interessante, né? Muitas das vezes as pessoas, o Senhor ele fala assim, que com o suor do teu rosto comerás do teu pão. Mas o meu pão, ele não pode ser colocado na minha mesa às custas do sacrifício de outro. Eu não posso explorar ninguém. Eu não posso fazer com que eu me torne escravo da minha ganância. Então eu deixo pai e mãe, a minha adoração a Deus relegada a segundo plano, e agora meu objetivo é ganhar dinheiro, se dar bem, levar vantagem na vida. Não, não é isso. E esses 2 versículos, tanto no que trata acerca do profeta Amós, como fala de Neemias, está tratando desse tópico, que é o centro. O Deus ele espera que você trabalhe, mas que você não se torne escravo do seu trabalho, que você saiba que dinheiro é bom, mas que você reveja os teus conceitos, que há coisas que são muito mais importantes do que o dinheiro. O carinho da sua esposa, do seu filho, a convivência familiar, porque a família ela também faz uma alusão à comunhão que temos com Deus. Porque existe o noivo e ele vem buscar a noiva. E o noivo e a noiva, eles constituem o quê? A família. Então, é o Senhor Jesus Cristo e a noiva, a sua igreja. Então, a família que vai habitar no céu. Então, a família ela é importantíssima. E as pessoas, elas acabam deixando de lado as coisas espirituais e trocando pelas coisas materiais. E não é isso que Deus quer. Então, devemos rever. A nossa prioridade de vida é o Senhor nosso Deus, a nossa família, e depois satisfazermos algumas necessidades ou desejos, desde que não nos tornemos escravos dele, pastor.
O texto de Amós, lá no capítulo 8, versículos 5 e 6, diz assim, olha, dizendo, quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos, e depois vendermos as cascas de trigos. Né? Você vê que era questão de explorar. E aí eu vou até, desse texto aqui, indo lá para o Novo Testamento, quando Jesus ele fala do homem que viu que aquele ano seria muito promissor, ele falou, eu vou construir mais celeiro, eu vou guardar, eu vou fartar minha alma. E Jesus ele diz assim, louco, se hoje pedirem a tua alma, né, o que tens e para quem será, né? Na verdade, pastor, a gente observa que quando o Senhor ele fala isso, ele fala, você está preocupado com coisas passageiras, coisas que hoje, amados irmãos, nós estamos aqui. O Senhor nos permitiu vida e saúde. Mas quem é que pode dizer que amanhã estará vivo? Estará vivo se Deus assim nos permitir. Então, muitas das vezes nós devemos ser experimentados, que nem eu, quando passei pelo Vale da Sombra da Morte, eu aprendi que as coisas mais importantes para o meu viver são as coisas que falam ao meu coração, à minha alma e ao meu espírito, que é o amor, que é a comunhão, que é o afeto, coisas que nós não podemos comprar. Hoje, em meio a essa pandemia que nós estamos vivendo, ninguém está preocupado em adquirir terras, em bens. Por quê? Porque os valores mudaram. Começaram a ver que o bem mais precioso hoje é a saúde, né? Eu poderia afirmar assim, entre aspas, né, claro, que nós estamos vivendo um ano sabático? Olha, eu quero manifestar a minha concordância com o senhor, pastor. Eu também tive essa visão. Eu tenho que, por conceito neste momento, que o Senhor nos está dando a oportunidade de revermos muito dos nossos conceitos, muito daquilo que temos colocado como prioridade na nossa vida, pastor. Na verdade, o que é prioritário para nós, né? Hoje prioritário é você cuidar da tua esposa, dos teus filhos, dos teus pais. Inclusive é uma preocupação, olha, usa máscara, pelo amor de Deus, não faça isso, toma cuidado com aquilo, por quê? Porque você não quer perder o teu ente querido. Então ninguém mais está preocupado se o carro está sem garagem, se a máquina quebrou, se aquele anel, aquele relógio que eu pretendia comprar, eu não vou conseguir porque eu não estou trabalhando, diminuiu a jornada de trabalho. Não. As prioridades mudaram. É que, na verdade, assim, né, infelizmente, a gente falando de abusos gananciosos aí, falando no tempos de Amós, os de Neemias aí, eles causavam lá em Neemias um mal-estar quando ele estava reconstruindo os muros, porque esses comerciantes, eles estavam pensando em vender e até nessa questão de feira do comércio, eles levavam estrangeiros para estar participando, e Neemias ele trabalha de uma forma até interessante para que ele viesse combater isso, acabando com isso, fechando essas feiras que haviam. Ou seja, eram pessoas, tanto no tempo de Amós como Neemias, que eles não entenderam o propósito de Deus e eles simplesmente se preocuparam com as suas vidas particulares no sentido de que eu preciso ser beneficiado. Né? E hoje nós estamos vendo algumas pessoas que diante dessa questão também estão querendo ser beneficiadas, né? Sim, é verdade. Infelizmente, Davi ele fala algo tremendo, né? Eu não quero sacrificar nada a qual não tenha me custado. Então, tipo assim, quando eu não tenho sacrifício para ganhar determinadas coisas, eu não vou dar o devido valor. Então, aquelas pessoas, elas não tinham o menor afeto pelo seu semelhante, porque não era ela que estava ralando, não era ela que estava trabalhando exaustivamente. Então, elas exploravam os seus contemporâneos, os seus semelhantes, e não estava nem aí, não havia nenhum sentimento, porque
não era ela que estava passando por aquela dificuldade, então não tinha o se colocar no lugar do outro, se pôr no lugar do outro. E a palavra de Deus, ela também nos traz isso. É uma outra mensagem que está incutida nesse texto. Se colocar no lugar do outro, não explorar. Então, quando eu ralo, quando eu sofro, e eu sei que alguém também está sofrendo para ganhar o seu pãozinho de cada dia, eu não vou querer explorá-lo, porque eu sei o quanto é difícil você trazer o seu dinheirinho para comprar o seu mantimento. Então, o que eu não quero para mim, eu não vou querer para o meu próximo. E quando isso, você não está no lugar do outro, você não vai ter o mínimo de decência para analisar isso. Então, Deus também nos dá essa oportunidade. Exatamente. Vamos aí então aí para o nosso tópico 3, irmãos. Já dá para nós estarmos falando dele aí. Eu queria que os irmãos entenderam aí a questão da extensão aí no Antigo Testamento. Mas também vamos falar aí do sábado agora no Novo Testamento. É o tópico 3 da nossa lição de hoje. Bom, às vezes as pessoas, se for lhe perguntado, Jesus, ele aboliu os 10 mandamentos? Não. Ele anulou esses ensinamentos? Não. A diferença é que há duas realidades. Bom, o Antigo Testamento, como bem diz aqui o slide, ele foi direcionado ao povo hebreu. O Novo Testamento, ele está direcionado para a igreja. Porém, isso não anula a palavra de Deus. Lá no Antigo Testamento estava especificado o sábado. Porém, o sábado em si, como o senhor bem falou, pastor, ele fazia uma alusão ao tempo que, antes mesmo de Moisés receber os mandamentos, quando Deus criou todas as coisas, ao sétimo dia ele descansou. Então isso vem antes, e por acaso esse dia, ele era o sábado. E aí o homem adotou isso de uma forma inflexível. O que Deus queria e quer é que a adoração ela seja verdadeira, que não seja algo metódico, algo como se fosse um rito a ser seguido de forma rígida, inflexível, não. Então, ele quer que nós tenhamos um momento para ele, um momento a qual nós vamos dedicar a adoração a ele. Então, no Antigo Testamento foi estabelecido o sábado. Agora, com o advento da igreja, com a ressurreição de Cristo, na sua grande maioria, e até por muitos escritos bíblicos que Paulo deixou como para a igreja de... Meu Deus... Gálatas, né? Fala aos Gálatas também acerca disso, de uma forma toda especial. Ele menciona que agora nós conhecemos Deus, agora nós estamos vivendo uma outra realidade, não devemos estar apegados a qualquer dia, mas criar maturidade, estar liberto, avançar a um outro nível espiritual, né? Que não é a rigidez que vai fazer com que o Senhor se faça presente. É verdade. E como está escrito aí, né? Nós deixamos aí, o sábado foi feito para o homem, né? E não ao contrário, né? O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. São as palavras também do nosso Senhor Jesus Cristo, né? É importante nós entendermos, quando estudamos a palavra, o contexto em que ela está inserida. E às vezes a gente quer trazer algo que é para um contexto local, para uma situação de época e trazer para os dias de hoje e não fazemos essa reflexão aí e às vezes trazemos um pouquinho de confusão, né? Mas nós sabemos aí que no período do Novo Testamento, Jesus ele sofreu muito aí com a questão aí de guardar o sábado, né? Porque ele era diretamente acusado aí, né? Mas ele sempre foi o cumpridor da lei. Diz assim o próximo item aí, Jesus foi cumpridor da lei. Ele foi cumpridor da lei? Sim, pelo contrário, se tinha uma pessoa zelosa com a lei, foi o Senhor Jesus Cristo.
Só que Jesus, é como nós falamos anteriormente, ele estava num outro nível espiritual. O que diz lá em 2 Coríntios 2:10, diz assim que o Espírito nos leva a conhecer as profundezas de Deus. O Espírito de Deus habitava 24 horas por dia em Jesus Cristo. A maturidade espiritual de Jesus Cristo, nós estamos na sola da sola do seu sapato. Então, na verdade, Jesus estava além das regras, além dos ritos, além das doutrinas, além das convenções humanas. Então, o Senhor, ele fugia desse legalismo, dessa lei que era rígida, que era muitas das vezes tratada de forma sem levar em conta a natureza humana, que se tornava até desumano. O Senhor Jesus, ele nos mostra que antes da lei existe o amor, né? E o amor, ele tudo supera. Então não podemos estar debaixo de um título e defender esse título sob a prerrogativa de estar defendendo, como a gente vê nos dias de hoje. Pessoas dizem que em prol da saúde para-se tudo e proíbe-se de carros circularem, só que a pessoa que não vai andar de carro vai estar exposta ao risco a andar dentro de um ônibus coletivo. Quer dizer, então, em busca de um bem maior, se taxa o sábado, mas se deixa de olhar o amor. Então, quer dizer, é incoerente. E Cristo jamais foi incoerente. E é interessante que os opositores de Jesus, eles nunca acharam nele pecado, né? Não tinha motivo aí para julgar, mas ele se pegava na questão do sábado, né? Para esses detratores aí do mestre, guardar o sábado era mais uma questão ritualista do que uma forma de gozar do benefício, que era o propósito que nós já falamos no tópico anterior aí, no primeiro tópico, e eles então estavam mais preocupados em cumprir um ritual, né? Ou seja, o legalismo puro, né? De simplesmente entender qual era o propósito do Pai para que eles pudessem estar indo cumprindo ou recebendo o benefício de guardar o sábado. Pastor, o triste de tudo isso é saber que as pessoas, elas faziam as coisas sem um propósito, de forma mecânica. É sábado, é a mesma coisa que nós sairmos da nossa casa, hoje eu tenho que ir para a igreja. É como se fosse uma obrigação. Deus não precisa da gente, não depende da gente para nada. Tem que ser algo prazeroso. Hoje eu vou adorar a Deus porque eu necessito sentir a presença de Deus na minha vida. Eu necessito ouvir a sua voz. Eu me alegro com a presença do Espírito Santo. Quando o Senhor me visita, quando o Senhor vem e fala ao meu coração, eu me sinto vivo. Então, na verdade, esse sentimento é que Cristo esperava, mas os homens, eles faziam as coisas de forma mecânica, de forma rígida, como se fosse uma fábrica. Era feito em série, passava ali, agora coloca a carroceria, coloca as rodas. Faziam de forma mecânica, sem saber o propósito. Meus irmãos, tudo que façamos, façamos para a honra e glória de Deus, com o propósito de adorá-lo. É o que diz a palavra. Se não houver esse propósito, estamos fazendo as coisas de forma equivocada. E aí, pastor Martins, eu ainda acrescentarei, se você me permite, quando hoje as pessoas elas tomam ceia por mero cumprimento aí de um ritual, não dão a devida importância e às vezes não entendem. E quando você não entende, você não está discernindo. E a palavra é muito clara, né? Da importância de discernirmos o corpo e o sangue do Senhor. E há muitas pessoas que participam de uma ceia, que participam como um ritual, como um costume, qualquer outro motivo, menos o real sentido, né? De discernir o corpo e o sangue do Senhor, né? Nós estamos hoje vivendo isso aí de uma forma muito, muito grande, né? É uma rotina, né? É como aquela madame cheia do dinheiro. Segunda-feira, à tarde, cabeleireiro. De manhã, na terça, manicure.
maquiagem à quarta. Na quinta-feira vou na esteticista fazer lá o tratamento para não dar celulite. Então se criou uma rotina. E na verdade, pastor, foi tão maravilhoso o que o senhor falou sobre a ceia, realmente, não discernindo o corpo de Cristo. Olha que coisa tremenda. Realmente, nós temos que ter essa preocupação em compreender. Eu não vou. Qual o significado daquele pão? Qual o significado daquele cálice com o suco de uva que representa o sangue do Senhor? Aquilo tem que falar no íntimo da minha alma, tem que testificar com o meu espírito. O Espírito Santo de Deus tem que testificar com o meu espírito, para que haja essa comunhão, essa coisa maravilhosa. Aí eu chego, levanto a mão, aceitei a Cristo, agora eu vou me batizar, o próximo passo é me batizar, agora eu me batizei, posso tomar a ceia? Não, querido, eu aceitei a Jesus, na verdade ele me aceitou, levantei a mão porque senti alegria em ele me receber, desci as águas porque estava declarando da minha necessidade de ser transformado e assumir um novo compromisso. Tomo a ceia porque estou declarando que renunciei o mundo e quero continuar a viver com Cristo. Esses são alguns dos significados que têm esses atos simbólicos, que são declarações de amor a Deus. E é verdade, irmãos, quando nós não temos esse entendimento, nós passamos a ser como esses homens que no tempo de Jesus não compreenderam a importância do sábado, não gozavam do benefício dele, mas era só uma questão ritual. E aí o que eles procuravam? De alguma forma estar acusando Jesus. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre as acusações que Jesus e os seus discípulos sofriam. É o nosso próximo item, hein, desse tópico 3. Aqui ele fala o seguinte, em um sábado os discípulos colheram espiga, os fariseus reclamaram deles. Né? É uma passagem a qual, durante uma caminhada, os discípulos, junto com Jesus, sentiram fome, e alguns deles foram ali e colheram algumas espigas, e por ser sábado, acabaram por ser recriminados. Diz ali também, Jesus também fala a um desses que são tidos como representantes da lei, na verdade, hipocrisia pura, né, pastor? É a mesma coisa que, às vezes, para ninguém desconfiar que está em pecado, porque todo mês toma ceia, aí vai, pega o pão, come o pão, toma o cálice para viver de aparência, mas no fundo anda desviando dinheiro, anda falando mal do seu irmão, anda fazendo o que não deve. Então, Jesus fala, olha, Davi, ele se alimentou dos pães que era colocado na mesa da propiciação. Queridos, o que isso vem a nos levar? Quando a gente está, cujo tema é as acusações que Jesus e os discípulos sofreram. Jesus veio falar o seguinte, querido, o importante é a nossa intenção diante de Deus. Por que Davi ali, se nós estudarmos, nos aprofundarmos, como diz ali na época do tabernáculo, só os sacerdotes estavam, pastor, autorizados a comer do sacrifício. Tanto é que quando era sacrificado, dependendo dos tipos de sacrifício, e o sacerdote ele tinha direito a ter uma parte para ele se alimentar. Tem uma série de regramentos que está ali em Levíticos, também em Números, cita algumas coisas acerca disso. O que acontece? Por que Davi não foi punido ao lançar mão do pão que estava ali? Porque havia uma necessidade. Se Davi tivesse uma oportunidade de ter comido, se alimentado frente à sua necessidade em outro lugar, ele não teria. Ele não fez isso para afrontar a natureza de Deus, para ser desrespeitoso. Por isso foi levado em conta isso, e ele não foi fulminado e nem muito menos consumido pelo Senhor. E aí já entrando, Jesus, ele cura no sábado, é o próximo item aí. Ele vai falar da questão aí de alguns milagres que Jesus fez. Deixa eu já... Isso. Tá? E aí ao entendimento que precisamos chegar é que muito mais importante do que estar afeito à lei é compreender a razão dessa lei estar existindo, né?
temos aí 3 exemplos aí de Jesus que cura, mas o primeiro exemplo aí me chama a atenção, pastor Martins, que quando ele curou a mulher que andava aí curvada havia já 18 anos em uma sinagoga, e era também um dia de sábado, que o príncipe da sinagoga ficou muito indignado com Jesus, e Jesus chamou ele de hipócrita, né? Falou, você é um hipócrita, porque no sábado não se desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, o jumento, e não leva a beber água, né? Jesus, ele dá essa palavra para ele aí. Na verdade, é assim, o que era de interesse daqueles homens que se diziam autoridades, representantes, eles se achavam os autênticos representantes de Deus. O que era interessante para eles, eles podiam fazer, mas aquilo que não era, aí eles usavam a lei para recriminar os demais. Quer dizer que aqueles que possuíam posses, e a Bíblia nos relata, pastor, que Eliseu, quando foi chamado por Elias, a família dele estava com em torno de 24 bois. E na época, quem tinha 6 cabeças de boi era considerado rico. Imagina, Eliseu, quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Esses homens que possuíam grande quantidade de animais, que detinham riqueza, se eles não dessem a água e alimento para os animais no sábado, como que faria? Os animais morreriam, mas aí eles tinham a possibilidade de levá-los para satisfazer as necessidades daqueles animais. Mas Jesus curar uma pessoa necessitada, isso não podia. Quer dizer que o animal acabava sendo muito mais importante do que o ser humano. É verdade. E aí tem outros 2 exemplos aí de Jesus ter curado um homem hidrópico e também curado o paralítico em Betesda num sábado, né? E tudo isso aí ele foi recriminado. Mas aí nós vamos entrar o próximo tempo, aí o tópico, porque o nosso tempo também já está praticamente estourado já, a guarda do domingo, né? Então devemos aguardar o domingo, pastor Martins, como é que seria essa questão agora? Olha, a Bíblia também, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, pastor. Na verdade, aquilo que nós falamos anteriormente, o senhor falou com muita propriedade, até deu o exemplo da C. Se nós não tivermos a liberdade e a capacidade de nos aprofundarmos e entendermos o significado das coisas, nós vamos cometer os mesmos erros que muitos daqueles homens que se diziam representantes de Deus cometeram no passado. Então nós vamos fazer do nosso domingo o sábado do Antigo Testamento, que pessoas que faziam alguma coisa no sábado eram mortas. Então, queridos, não vamos endeusar o domingo. Na verdade, o domingo, ele é tido como um dia para o Senhor, por tendo como fato principal a ressurreição de Cristo e outros acontecimentos. Paulo, na igreja de Troade, acabou por celebrar a Santa Ceia lá e era um domingo. Então, assim, se convencionou de forma livre. Olha, o que vocês acham da gente convencionar o domingo como um dia dedicado ao Senhor? Então foi algo assim de consenso, com educação, com respeito. Não foi nada impositivo. Tem que ser domingo, se não for domingo, não. Então tem pessoas que não vão poder prestar o seu culto de adoração no domingo, mas isso não impede que ela adore na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Verdade. Eu vou ler o slide aqui para os irmãos, mas eu vou deixar o primeiro parágrafo aí para depois. A Igreja de Cristo ao redor do mundo, ela observa o domingo, né, e não o sábado como o dia destinado aí ao descanso e à adoração, né? E não há qualquer orientação para guardar aí o sábado no Novo Testamento. Mas me chama a atenção o comentário, eu deixei por último desse slide, que está dentro da lição, foi extraído de lá, que os reformadores da igreja, aí você tem Martinho Lutero, João Calvino, e um grupo de cristãos aí mais antigo, como os puritanos, né, defenderam a guarda de um dia da semana para o descanso e adoração, né? Não assim de uma forma exata define nesse dia, mas um dia da semana como um dia para o descanso, né? E aí ficou assim num consenso mais a questão do domingo, até os puritanos aí você vai ver na lição comentando isso,
criou uma lei mais severa, que esse dia deveria ser o domingo. Mas houve essa linha de raciocínio de não ser o sábado, não ser o domingo, mas que fosse pelo menos um dia da semana tirado para o descanso e também para a adoração a Deus. É interessante porque, pastor, veja bem, veja o cuidado desses homens. Porque, ainda que eu não diga com essas palavras, mas eu estou fazendo um juízo. Eu não digo que eu estou julgando, mas eu estou julgando intimamente, ainda que eu não fale isso. Porque quem não pode adorar no domingo não está adorando. Então eu estou dizendo, me colocando na posição de juiz, e dizendo que só é válido a adoração no domingo. E aonde, na palavra de Deus, nós encontramos embasamentos, isso aí é convenção, é doutrina de homem. O que esses homens fizeram é o seguinte: se faz necessário que adoremos ao Senhor, e cada um conforme a sua condição. Aqueles que não têm condição de adorar no domingo, adorem no sábado. Que se não pode adorar nem no sábado nem no domingo, na sexta, na quinta, na quarta. O que não se pode é deixar de adorar, deixar de ser grato ao Senhor. Então, toda essa gratidão, ela deve estar em primeiro lugar, como primícia a Deus. Olha, eu vou de mim mesmo, né? Digo eu de mim mesmo, né? Eu vou dizer algo aqui para os irmãos. A questão de você estar guardando o sábado ou um dia da semana, ou domingo, para descansar, isso é válido, é importante nós tirarmos um dia. Para adoração, meu querido, adore todo dia. Deu lá no coração o desejo, o Espírito Santo falou no teu coração, adore a Deus, em tempo e fora de tempo, né, pastor Martins? Fica essa fala aí para vocês. Bom, irmãos, aí nós vamos entrar no próximo, aí o pastor Martins até já mencionou algumas coisas, mas tem um ponto importante que eu quero frisar aqui com os irmãos, né? Ele falou de Paulo aí ter celebrado a ceia já lá em Troade no domingo, né? O culto principal da igreja primitiva também acontecia aos domingos, mas eu quero frisar, e me permite eu fazer o comentário desse slide só aqui, pastor Martins, esse último parágrafo, assim, na igreja de Roma houve aí uma discussão sobre alimentos e calendários, tal, e Paulo exortou os irmãos daquela comunidade a se entenderem e a se respeitarem mutuamente. Essa última fala aqui, se respeitarem mutuamente, eu acho ela de suma importância, tá? Nós temos pessoas que defendem aí guardar o sábado, nós temos pessoas que querem guardar o domingo. O importante, irmãos, é nós nos respeitarmos. A interpretação de A ou B, e você servir ao Senhor e não estar criticando nem A e nem B. Se fulano se sente bem adorando a Deus e guardando o sábado, deixa ele guardar. Não há problema algum, deixa guardar o sábado. Não há também na Nova Aliança, no Novo Testamento, dizendo assim, não pode guardar o sábado, não se deve guardar o sábado. Não, pelo contrário, ele mostra que muitas coisas aconteceram no domingo, mas respeite a forma de cada um pensar e proceder mutuamente. Tanto os de lá devem respeitar os que pensam de cá e o de cá respeito de lá, ou seja, o respeito mútuo entre os irmãos, tá bom? E assim nós vamos caminhando para o céu, tá? Porque não é as nossas convicções que vão nos levar ao céu, mas é o sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Esse sim tem o poder de nos salvar de todo o pecado e por fim a vida Glória eterna, né? Pastor, meus irmãos, eu gostaria de fazer uma brincadeira com os irmãos, bem respeitosa. Eu vou mudar o slide enquanto isso, que tem uns argumentos ainda dentro desse, tá? O pastor falou sobre adoração agora no final da fala dele. Eu gostaria de fazer uma brincadeira com os irmãos dizendo assim: quais são os dias que os irmãos devem adorar a Deus? Eu vou te dizer o que eu falo para a minha esposa, para os meus filhos. Só adore os dias que você estiver respirando. Aí você vai ver quantos dias você pode você pode adorar na semana, no mês. Então, faça essa brincadeira. Só adore os dias a qual você estiver respirando. Aí você vai saber quais os dias que você pode adorar, porque com certeza quando você não respirar mais, aí você não poderá mais adorar. Também vou ler a última frase aí desse slide que é importante. Os cristãos podem fazer do domingo um dia de descanso, reflexão espiritual e adoração. Contudo, se essa prática se torna uma obrigação,
Ali tá a frase errada, ali é uma, tá? Uma obrigação legalista perderá todo o sentido. Ela não pode ser uma obrigação legalista, né? Sim, o perigo é você se tornar é, uma pessoa inflexível, uma pessoa que se coloca como o senhor da verdade. Ah, é domingo, tem que ser domingo, só pode ser domingo. Queridos, Ou só pode o sábado? ou só pode ir na terça. Todos os dias podem. O Senhor fala que a gente, em Colossenses 2, versículo 16, 17, não julgue pelo comer, pelo beber, pelas festas, pelo sábado. Queridos, adore ao Senhor. O sábado, quando eu faço do meu domingo um sábado, quem não adora no domingo, eu coloco o domingo acima de Deus? Não. O domingo, eu não sou escravo do domingo. O domingo é um dia a qual, se eu tiver condições de adorar o Senhor, vou adorar ao Senhor, tirar esse dia todo para adorar. Mas se não for o domingo, não é porque não é domingo que eu vou deixar de tomar a mesma conduta, não. Vou glorificar e exaltar o Senhor. Reúno, um pega o violão, outro canta o louvor, já faz um churrasquinho ali, louva a Deus, lê a palavra, faz um culto doméstico, vai para uma chácara, aproveita para louvar, glorificar a Deus, exaltar o nome dele. Aonde quer que você vá, o Espírito Santo de Deus que habita em você se fará presente. Adoração não depende do lugar e nem do dia, depende do teu estado de espírito. Se o teu estado de espírito quer dizer, a tua predisposição, isso é estado de espírito, está disposto a adorar a Deus, Deus vai ser adorado em todos os momentos. Mas se você não está disposto, querido, às vezes você vai estar aqui no domingo de corpo presente, mas o teu espírito estará a distâncias, a quilômetros da presença do Senhor. E eu vou finalizar, antes de nós entrarmos aí só na conclusão, mais uma vez repetindo João, e aí capítulo 4, né? E especificamente aí o versículo 23. Mas a hora vem, e agora é. A hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem, né? Assim Amém. O Pai está procurando quem adore. A hora vem e agora é, meu querido. É hora de adorar a Deus agora, nesse momento que você está aí assistindo. Adore a Deus e Ele vai receber a tua adoração. Vamos aí à conclusão da nossa aula de hoje, né? Faça, por favor, Martins, a conclusão. Bom, primeiro, o nosso Deus trabalha incessantemente em prol das nossas vidas. Não precisamos, façamos a nossa parte conforme a orientação de Deus. Se seguirmos as orientações dele, seremos bem-sucedidos. Deus já planejou tudo, ele sabe o que necessitamos, ele se antevê a todas as coisas e o que ele quer, o melhor para nós. Então, que possamos nós também apreciar o descanso, dar uma atenção para ele. O nosso Deus, por que ele estabeleceu um dia para descanso? Não é porque ele estava cansado, não. Foi uma forma generosa de se colocar no nosso lugar. Ele sabia das nossas limitações, sabia que estaríamos exaustos, que aquele que não para refletir está sujeito ao erro. Quando nós não refletimos, veja o que acontecia com o povo de Israel, os hebreus, durante o cativeiro. Eles não tinham tempo para pensar. Então, uma série de coisas eles cometeram que afrontaram a Deus, desrespeitaram a Deus. Porém, quando o homem para e começa a pensar sobre as suas atitudes, ele tem menos chance de errar. Ele está propenso a errar menos e muito mais de glorificar e exaltar a Deus. Então, quando paramos, descansamos e refletimos, você pode ver que a maioria dos acidentes, né, pastor, elas ocorrem por estresse, por fadiga, por excesso de trabalho. Então, quando você respeita o limite do seu corpo, você evita de sofrer as consequências da sua exaustão, da sua desobediência. E para ilustrar a necessidade e a importância de um tempo de repouso, porque ele demonstra isso ao sétimo dia, mas
mas para deixar como exemplo para nós, para falar, olha, eu como o Deus Todo-Poderoso parei para apreciar tudo que eu tinha feito, para contemplar e para refletir sobre tudo aquilo que fiz. E ele, na sua reflexão, ele diz, tudo é bom, mas o homem era muito bom. É muito bom. E aí, 2 pontinhos aí que eu quero, antes de nós encerrarmos, dizer para os irmãos importante aí. O primeiro ponto que eu quero falar para os irmãos, que apesar de Deus ter deixado esse exemplo e essa ordenança lá no Decálogo, quando Jesus vem, ele encontra o homem que não estava observando isso. E esse homem estava cansado, a ponto dele dizer, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos que eu vos aliviarei. Então, em Jesus você vai encontrar esse descanso. E um segundo ponto, irmãos, que se eu fosse um grande pregador, eu diria assim, o Pai me revelou agora, né? Amém. É o seguinte, quando nós olhamos para Deus nos dar um dia de descanso, e nesse dia de descanso Ele deu também para nós estarmos adorando a Ele, é porque para nós não ficarmos com a mente ociosas, ficar com a mente vazia, porque mente vazia é a oficina do diabo, já dizia os antigos, né? Ele quer a nossa companhia, né, pastor? Ele está nos dando a oportunidade de ter a sua companhia. Você descansa, mas ao mesmo tempo você está ligado ao trono do Pai, e aí você vai glorificando, exaltando a Ele, tá bom? Vamos à nossa pergunta de hoje. A pergunta de hoje, por que Deus instituiu também o ano sabático, né? Por que Deus instituiu o ano sabático? Me perdoe, esqueci ali do ponto de interrogação. Acontece, irmãos, às vezes a gente, na pressa de escrever, para dar descanso à terra, né? Dar o descanso também à terra. A terra precisava desse descanso. Amém, irmãos? Assim nós concluímos a aula de hoje. Lembrando aos irmãos que semana que vem nós estaremos estudando a lição de número 6. Nós vamos falar de um assunto também de suma importância e que muitos não têm valorizado nos dias de hoje. E biblicamente falando, é uma observação que Deus sempre requer de nós, que é falarmos a respeito do respeito, né? Estou entrando numa redundância, né? Vamos falar do tema, vamos melhorar a frase, falar do tema a respeito às hierarquias, né? Será o tema da nossa próxima lição. Hoje falamos, tire um dia para descansar, foi o tema de hoje. Agradecemos aí a presença dos irmãos e vou deixar o pastor Martins fazer as suas considerações finais. Bom, essa oportunidade do dia de descanso, você pode ver que o homem descansou, os animais descansaram e a terra também descansou no ano sabático. Se você parou para observar, tudo que Deus criou, Ele permitiu ter descanso. Então, é tremendo o nosso Deus. Como diz o pastor, se fosse um grande pregador, poderia dizer que Deus me revelou isso agora. Então, Deus deu descanso para o homem, para os animais e para toda a sua criação. A terra vem a explicitar isso. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês grandemente. Estamos felizes por vocês estarem nos acompanhando. E aqui eu quero fazer um pedido aos irmãos. Compartilhe aí o nosso vídeo, a nossa aula. Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá e se inscreva no canal, clica lá em inscrever-se, clica no sininho. Se você gostou, dá lá o joinha. Se não gostou, dá o dislike lá, não gostei. Mas participe, irmãos. Nós precisamos ser, para o YouTube, visualizado, para que a gente possa entrar na rota aí de alguns benefícios que o YouTube tem. Nós precisamos chegar aí, irmãos, a primeira etapa aí, chegar a 1.000 inscritos. Precisava a primeira etapa ser inscrito, agora a segunda etapa, melhor dizendo, preciso chegar a 1.000 inscritos. E assim eu consigo, de onde estiver, fazer transmissão ao vivo do YouTube e outras coisas que a gente pode fazer. No momento eu tenho algumas restrições, porque eu não tenho ainda 1.000 inscritos. Mas se os irmãos nos ajudar divulgando aí o nosso canal no YouTube, nós vamos alcançar isso aí e até muito mais do que isso. Tá bom, irmãos? Então contamos com a ajuda dos irmãos. Esteja sempre conosco aqui. Estamos ao trimestre estudando sobre o Decálogo, a Ética dos Sinais, revista comentada pelo pastor Walter Brunelli. E aqui tem eu, pastor Ronaldo Camilo, juntamente com o pastor Martins, fazendo aqui o comentário da aula do dia, tá bom? Deus abençoe grandemente. Nós vamos agradecer a Deus em oração por este momento e em seguida o pastor Martins vai dar a bênção apostólica para os irmãos.
Pai, em nome de Jesus Cristo, te rendemos graças e louvores, ó Pai, por tudo quanto tem feito em nossas vidas. Obrigado pela oportunidade, Senhor Deus, de podermos adentrar na tua presença e te adorar, Senhor Deus. Tu és um Deus sábio, Senhor, e está no controle de todas as coisas. E na tua sabedoria, tu sabes, ó Deus, tu viu a necessidade do homem, Senhor Deus, ter um momento de descanso. E por isso, ó Pai, através do decálogo, o Senhor instituiu isso, ó Pai, como ordenança, Senhor Deus. E agora na nova aliança, Senhor Deus, há um entendimento, ó Pai, querido, de que precisamos guardar um dia para o descanso e também, Senhor Deus, para a adoração do Teu nome, ó Pai. E que a cada momento, Senhor Deus, que pela Tua graça, pela Tua bondade e conduzido pelo Teu Espírito Santo, que nós adentrarmos na Tua presença, possamos ser recebidos por Ti, ó Pai querido, e sermos abençoados. Obrigado por tudo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Peço que o Senhor abençoe o dia, Senhor Deus, de cada um que está ouvindo, assistindo, Senhor Deus, esta videoaula, em nome do Senhor. Amém. Que o grande amor do nosso Deus, a graça e a bondade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a mais doce comunhão e consolação do amigo Espírito Santo, seja com todos e todos em concordância dizem amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até a próxima aula.